Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem e em paz, com saúde, que é o mais importante. Preparados para mais uma aula? Nossa aula de hoje será de História do Ceará e nós vamos ver alguns conteúdos. E um deles é Francisco Ravelo e a Assediação de Juazeiro, Padre Cícero e o Caldeirão. Vamos lá, dar início à nossa aula? Agenda 20/10/2020. Conteúdo: Franco Ravelo e a Assediação de Juazeiro. Atividade: páginas 140 a 146. Franco Ravelo e a Assediação do Juazeiro. Franco Ravelo foi eleito presidente do Ceará nas eleições de 11 de abril de 1912. Seu governo só durou 2 anos, pois foi deposto pela sediação do Juazeiro em 1914. A sediação do Juazeiro foi um movimento político de Juazeiro do Norte, apoiado pelo padre Cícero e pelos coronéis da região do Cariri, que eram contrários ao governo de Franco Ravelo. Então ele foi eleito presidente do Ceará nas eleições do ano de 11 de abril de 1912. E o seu governo ele só durou 2 anos, pois ele foi deportado, ele foi deposto pela sediação de Juazeiro. E essa sediação foi um movimento político apoiado pelo padre e pelos coronéis da região que não aceitavam, que eram contrários ao governo de Franco Ravelo. Eles não aceitavam algumas medidas, algumas coisas que eles faziam. Passaram a espalhar um boato dizendo que Ravelo queria destruir Juazeiro e capturar Padre Cícero, pois o padre Cícero era aliado de Accioli. Esse boato levou a população a se dirigir para Juazeiro do Norte e proteger o Padim Cisso. Para pôr fim à resistência política dos partidários de Nogueira Accioli, o coronel Franco Ravelo enviou tropas para invadir Crato e Juazeiro do Norte. Com o apoio da população juazeirense, os capangas e cangaceiros apoiadores da oligarquia Accioli venceram as tropas enviadas pelo governo de Franco Ravelo. Então, para pôr fim a essa resistência política, o coronel Franco Ravelo ele enviou tropas para invadir Crato e Juazeiro do Norte, mas com o apoio da população juazeirense, os capangas e os cangaceiros, que eram apoiadores da oligarquia Accioli, eles conseguiram vencer essas tropas enviadas pelo Franco Ravelo, pelo governo de Franco Ravelo. Os partidários de Accioli se dirigiram à capital para derrubar o governo. No dia 14 de março de 1914, Franco Ravelo renunciou à presidência do Estado e embarcou para o Rio de Janeiro. Em seu lugar, foi colocado pelo governo federal o interventor Setembrino de Carvalho, que iniciou o governo com a manutenção do estado de sítio para estabilizar a política estadual. Então, o Franco Ravelo ele renunciou à presidência do estado em 14 de março de 1914 e embarcou para o estado do Rio de Janeiro. E em seu lugar foi colocado pelo governo federal Setembrino de Carvalho, que deu início ao seu governo com a manutenção do estado de sítio para estabilizar a política estadual.
Após esse episódio, a política cearense não voltou a ser dominada por nenhuma oligarquia. Os mandatos eram de 4 em 4 anos, entre 1914 e 1930, quando ocorreu a Revolução de 1930, que acabou definitivamente com a oligarquia. Depois da sediação de Juazeiro, o prestígio de Padre Cícero aumentou ainda mais por todo o Nordeste. As pessoas cada vez mais acreditavam no religioso como milagreiro e santo, e sua influência política só se expandiu. Padre Cícero e o Caldeirão. O Padre Cícero do Juazeiro. Padre Cícero, em 1872, então com 28 anos de idade, se muda para Juazeiro. Nessa época, a cidade possuía apenas uma capela, uma escola e 32 casas com tetos de palha em apenas 2 ruas. Depois que chegou a Juazeiro, o recém-ordenado padre se dirige à rústica capela de Nossa Senhora das Dores, onde celebra sua primeira missa na cidade. Então, o Padre Cícero, ele chegou em Juazeiro no ano de 1872 e ele tinha apenas 28 anos de idade. Naquela época, a cidade só possuía uma capela e uma escola, e a cidade todinha se resumia em 32 casas, com tetos de palha em apenas 2 ruas. Então, depois que ele chegou em Juazeiro, ele se dirigiu à rústica capela, que era a única capela que existia na cidade, onde ele celebrou a sua primeira missa. Em pouco tempo, Padre Cícero tornou-se uma figura amada e admirada por todos os moradores da região. Mesmo com escassos recursos e esmolas, consegue restaurar e ampliar a capela de Nossa Senhora das Dores, onde passa a desenvolver um importante trabalho junto a um povo simples e humilde. Após o milagre de Juazeiro de 1889, Padre Cícero torna-se tão popular que se transforma em Padim Cício, o santo milagreiro. Padre Cícero chegou a ser vice-governador do Ceará. Então, em pouco tempo, ele se tornou uma figura amada e admirada por todos os moradores da região. Mesmo sem recursos e com esmolas, ele conseguiu restaurar, ampliar, aumentar a capela de Nossa Senhora das Dores, onde passou a desenvolver um trabalho junto a um povo simples e humilde. E agora vamos ver o milagre de Juazeiro. Ao romper a madrugada da primeira sexta-feira de março, o Padre Cícero se dirige ao altar para dar a comunhão às mulheres da vigília litúrgica, entre elas Maria de Araújo, uma beata de quem era confessor e orientador desde os seus primeiros tempos de sacerdócio no Juazeiro. Ao receber a comunhão, a hóstia se transforma em sangue, que escorre pela boca da beata. A notícia do derramamento do sangue de Cristo em Juazeiro se espalhou rapidamente, ocupando as páginas dos jornais das capitais e do interior. Todos desejavam ver de perto o Padre Santo e a beata virtuosa. Juazeiro do Norte, um pequeno povoado pertencente ao Crato, emancipou-se em 1911 e se transformou em um dos maiores centros de romaria do Brasil. Hoje é considerado
um dos principais municípios do Ceará. Então, ele era um pequeno povoado pertencente ao Crato e houve a emancipação. Ele passou a ser Juazeiro do Norte no ano de 1911 e se transformou em um dos maiores centros de romaria do Brasil. Então, é uma cidade muito visitada por todo o Brasil e é considerado um dos principais municípios do Ceará. E agora vamos ver o Caldeirão. Caldeirão era o nome de um sítio no Crato, onde nas décadas de 1920 e 1930 transformou-se uma comunidade religiosa liderada por um seguidor de Padre Cícero, o beato José Lourenço. Essa comunidade religiosa era dedicada a pregações da Bíblia e penitências. Todos trabalhavam e dividiam entre si o que produziam. Então, Caldeirão era o nome de um sítio no Crato. E nas décadas de 1920 a 1930, se formou ali uma comunidade religiosa que era liderada por um seguidor de Padre Cícero, que era o beato José Lourenço. E essa comunidade religiosa era dedicada a pregações da Bíblia, a estudos da Bíblia e a penitências. Então, todos trabalhavam e dividiam o que eles produziam entre si. Em 1926, o sítio foi vendido e o beato, juntamente com os camponeses, foram obrigados a deixar a propriedade. Padre Cícero então cedeu um terreno ao beato José Lourenço, chamado Caldeirão dos Jesuítas, na região do Cariri, para dar continuidade ao trabalho coletivo e religioso. Com a morte de Padre Cícero Romão Batista, em 20 de julho de 1934, os camponeses do Caldeirão ficaram órfãos de Padre Cícero e se tornaram presas do poder da igreja e dos fazendeiros locais. O sítio prosperava, com a igualdade de condições para os moradores. O Caldeirão passou a incomodar os poderosos, os latifundiários, e o governo começavam a perder a mão de obra barata, que era explorada pelo Estado. Em pouco tempo foram massacrados, fato que se deu em 1936, quando foram enviados para destruir o Caldeirão mais de 200 homens fortemente armados e 3 aviões de bombardeio para exterminar os fanáticos. Então o Caldeirão ele passou a incomodar esses poderosos, esses latifundiários, porque o governo ele começou a perder a mão de obra barata, que era explorada pelo Estado. Então foi enviado para destruir o Caldeirão mais de 200 homens fortemente armados e 3 aviões de bombardeio para exterminá-los. Por terra e pelo ar, os ataques foram fatais. Aproximadamente 700 camponeses foram mortos, mas o beato, como por milagre, conseguiu escapar ao massacre. Apesar da morte de Padre Cícero, a cidade continuou a prosperar, e a fé nos milagres de Padre Cícero não diminuiu com o passar do tempo. Então, turminha, agora vocês vão resolver as atividades e depois nós voltaremos com a correção. E agora vamos para a nossa correção na página 140. Primeira questão. Qual é a relação entre Padre Cícero e Franco Rabelo? Explique. Eles eram rivais. Padre Cícero não apoiava o governo de Franco Rabelo.
Página 141. Segunda questão. Explique com suas palavras o que foi a sediação de Juazeiro. Então, a segunda é uma resposta pessoal de vocês. Terceira questão. Existem festas religiosas em seu estado? Explique como acontece. Então, a terceira questão também é uma resposta pessoal. Página 142. Primeira questão. Desde novo, Padre Cícero desejava ser um padre. E você, o que deseja ser quando crescer? Por quê? Então, a primeira questão da 142 também é uma resposta pessoal. Segunda, dê sua opinião sobre os constantes ataques a Padre Cícero e a Maria de Araújo. Como você solucionaria esse problema entre religiosos, políticos e elites cearenses? Então, a segunda questão também é uma resposta pessoal. Terceira questão. Dê sua opinião sobre os padres e pastores que se envolvem com a política. O que vocês acham disso sobre os padres e pastores que se envolvem com a política? Também é uma resposta pessoal. E agora vamos para a página 146. Primeira questão. O que foi o caldeirão? Uma irmandade de penitentes na qual eram iguais, e essa igualdade era baseada na mensagem cristã. 2. Nos dias de hoje, existem irmandades baseadas na igualdade, fraternidade e na mensagem cristã? O que vocês acham? Se existe ou não? Então, a segunda questão é uma resposta pessoal de vocês. Terceira questão. Como viviam as pessoas no caldeirão? Todos os moradores viviam de acordo com o princípio do chamado catolicismo popular. Quarta questão. Coloque as palavras ou frases do quadro nos fatos a que se relacionam. Então, sediação de Juazeiro. Depois, Franco Rabelo, movimento político apoiado por Padre Cícero. Caldeirão, comunidade religiosa liderada por José Lourenço. Milagre de Juazeiro. A hóstia vira sangue na boca de Maria Araújo em 1889. Quinta questão. Por que as pessoas procuravam o caldeirão e o que as fazia permanecer nele? Porque era uma comunidade religiosa que pregava a Bíblia. As pessoas permanecem lá porque todos trabalhavam e dividiam entre si. Então, turminha, essa foi a nossa correção. Eu espero que vocês tenham feito direitinho. Coloquem na página, na paginazinha do livro, a data e corrigido, tá? Nossa aula chegou ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido direitinho. E mais uma vez, muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima aula.